iniciando os trabalhos, eu coloco em apreciação do plenário o requerimento verbal feito pelo vereador Douglas Borba, propondo parecer jurídico sobre a composição da CPI, a exigência da proporcionalidade e sobre a presidência que foi subscrita, que o vereador José Braz também subscreveu a CPI pela sua não participação, então, na CPI. Coloco em votação o requerimento do vereador. Vereador Décio. Presidente, queria fazer as considerações. O vereador Douglas apresentou argumentos, né, que vai ser votado daqui a pouco, né? O vereador Braz se opôs a esses argumentos dele. Agora, eu não gostaria de participar de uma votação que não considere as argumentações do vereador Douglas, porque daqui a pouco vê que ele está certo e como é que fica. Então, a gente precisa ter esse parecer jurídico para nós termos certeza do que nós estamos votando. Eu acho que isso não é questão de que a CPI está errada ou não, isso é uma outra questão, mas eu acho que antes de nós votarmos na CPI, no relatório final, a gente tem que ter certeza do que nós estamos votando e se está tudo correto. Se ele levantou uma dúvida e ninguém conseguiu aqui provar que ele está errado, nós temos que ter mais tempo para ver se ele está errado. Eu não quero participar de uma votação que a gente não tem essa certeza. Mesmo os membros já estão dizendo que vão votar contra o argumento do vereador Braz, eu acho que deveria reconsiderar para nós analisarmos direitinho. Esse é o meu ponto de vista. O requerimento está em discussão. Os apontamentos que eu faço, nobre presidente, são para preservar essa casa. Para preservar, para que daqui a pouco a gente não tome uma decisão equivocada aqui, que venha a ser corrigida pelo Poder Judiciário. Então eu peço a todos os vereadores que hajam, sobretudo, com responsabilidade nessa votação. A gente não está votando, para deixar todos bem claros, nós não estamos votando qualquer ponto levantado no relatório. Ninguém entrou aqui no mérito do relatório, a gente está votando simplesmente uma consulta que nós queremos fazer ao jurídico da casa para que tomemos a decisão com maior responsabilidade. E aí é difícil acreditar que até esse direito será tolhido por nós de consultar o jurídico dessa casa. Então eu peço responsabilidade a todos os vereadores, independente de bancada, independente de partido, responsabilidade para que todos, ao menos, deixem o jurídico esclarecer esses pontos levantados por nós essa noite. Obrigado, excelência. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis pelo requerimento do vereador Douglas permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. 7 votos. Requerimento reprovado. Passamos à discussão. Excelência, eu gostaria que Vossa Excelência se manifestasse na votação. Eu me manifestei. Então eu gostaria que a senhora falasse que votaria. Não, só que falasse a votação, que deu 7 a 7, e a Vossa Excelência pronunciasse. Falei que o requerimento foi rejeitado. Logo. Falei. Sim. Requerimento. Vossa Excelência só se levantou. Requerimento rejeitado com os votos do vereador contrário, do vereador José Braz, do vereador Manuel Andrade, vereador João Domingos Zimmermann, do vereador André Clementino, da vereadora Magali, do vereador Ney Cláudio da Cunha, do vereador Ângelo e da vereadora Salete. Voltamos à discussão do relatório da CPI. O vereador Ângelo estava discutindo. Com a palavra, vereador Ângelo. Eu só quero deixar bem claro para todos que estão aqui nos assistindo como foi essa situação da presidência da Câmara. Porque muita gente está vindo aqui, está participando, estão cobrando a gente na rua, mas vocês não sabem como é que foi nos bastidores, como é que funcionou. O que acontece, que eu não gosto de falar, mas o Bilico deve estar me ouvindo também, eu assistindo, ele várias vezes foi na minha sala, que é aqui na frente, e, pô, vai candidato a presidente dessa casa, pô, vai fazer um trabalho legal, não sei o quê. De várias vezes ele ter ido lá me convidar, eu acabei aceitando essa missão, de botar o meu nome à disposição para a presidência dessa casa. Quando, no decorrer do processo, quando chegou a uma certa altura, o Bilico já não estava mais votando em mim. Eu tinha 8 votos, eu tinha 6 votos. Eu tinha os 4 do PMDB, o Maneca, o Nino, o André e a Magali, o meu voto 5, e o do Bilico era o 6º voto.
e eu tinha acordado com o Ney Cunha e com o vereador Braz, que quem conseguisse o 8º voto seria o presidente. Se o Ney conseguisse o 8º voto, ele seria o presidente, e eu ficaria de vice dele. E se eu conseguisse o 8º, eu seria o vice. Mas eu já tinha o 8º, que era o Blico. Aí, faltando aí meia hora para vir para a votação, o seu Bilico, o pau, cortou a minha asa. Aí o que aconteceu? Ficou eu e o Ney desazado. Pegamos a salete, e acho faltando 10 ou 15 minutos, né, para vir aqui, para formalizar a chapa, e chamamos ela. Ela muito nervosa, até não queria de início. Não, Salete, é a tua chance de ter uma mulher na presença da Câmara nesses 132 anos de Biguaçu, e coisa e tal. Ela aceitou. Depois de muito a gente insistir, ela aceitou. Por isso que a gente veio aqui e a gente abriu para ela a presença dessa casa. Então foi assim, desse jeito, que ocorreu tudo. Lógico, porque acha por que é uma briga desgraçada aqui nessa casa? Porque tem cargos na Câmara. Esses cargos são divididos entre os vereadores que ganham a eleição dessa casa. Então o que aconteceu? Eu nunca tive nada, porque eu era do PSD, não tinha nada mesmo. O PMDB também não tinha nada mesmo. Tivemos a chance de batalhar essa posição aqui e ganhar esses cargos que também ajudavam a quem votou na gente. Porra, todo mundo batalhou, eles, com todo respeito, e nós também. A gente ganhou a eleição, infelizmente, política é isso, tem pai de família que depende desse cargo, mas como a gente ganhou, a gente também botou pai de família que também dependia e precisava trabalhar. Então foi essa aí o que gerou essa polêmica. O que aconteceu? No dia aqui da situação da votação, estava todo mundo exaltado, porque tinha pais de família que teriam que deixar o cargo, se perdessem, por isso que gerou aquele calor, porque todo mundo quer batalhar pelo seu. E nessa situação toda, de nós falarmos isso aí, deu essa confusão. Porque, gente, não teve dinheiro, não teve nada. Por que eu fiquei chateado com meu amigo Fernando? Porque no dia ele falou que foi oferecido dinheiro para ele. Pô, eu que tinha aqui sentado, eu pensei assim, ó, porra, será que algum vereador ofereceu dinheiro para ele? Porra, essa pessoa toda aqui assistindo a gente e essa política no país que só está vendo corrupção e vai acontecer aqui? Eu fiquei assim, abalado. Quando terminou, a gente sentou os 8 e a primeira coisa que eu perguntei, porra, alguém ofereceu dinheiro aqui? Anjo, ninguém. Eu fiquei tranquilo. Então agora ia ter que provar. Na realidade, quando ele falou do dinheiro, o vereador Douglas foi o cara que levantou a situação de fazer a CPI. Ninguém de nós tinha levantado nada disso aí. Porque ninguém quer essa situação toda, porque nós ficamos aí fazendo papel de palhaço, com um monte de gente assistir, ver e rir do cara na rua. Entendeu? Então, já que houve tudo isso, o que aconteceu mais depois disso aí? Teve a situação da gente pedir a CPI. A CPI, o Fernando, sentado aqui nessa mesa, nessa casa, falou, não, os meus pares podem assinar a CPI. Justo? Pode assinar porque eu não tenho nada a esconder. Só que, desde o momento que ele veio aqui, nessa tribuna, e falou, e se manifestou, e tivesse falado assim, ó, olha, gente, me ofereceram dinheiro, mas não foi nenhum dos 8 vereadores que estavam concorrendo na presidência dessa casa, porque do jeito que ficou falado aqui, ficou parecendo que um de nós aqui ofereceu dinheiro. Todo mundo sabe que o comentário é esse aí, geral em Biguaçu. Pô, gente, tem vergonha na cara. Se ele tivesse falado que foi o Eduardo Simas, que tivesse ligado ou procurado ele pessoalmente, tivesse oferecido 40 mil, isso, ele ia ter o problema dele com o Eduardo Simas, a gente não estava nem aí. Porque realmente a gente ficou chateado porque a gente foi cobrado na rua. E a gente não deve nada e não tem nada a esconder. É por isso que hoje eu sou favorável ao relatório aqui, ó, a CPI. Ele tem que se retratar. Na minha opinião, eu vou votar contra ele. É meu amigo, mas eu vou votar contra ele. Já falei para ele, olho a olho. Porque, pô, como o vereador Douglas falou, responsabilidade. Às vezes o cara fala o que não quer e acontece isso tudo. Se fosse conosco, com certeza também estaríamos respondendo. É só isso, para todo mundo ficar ciente como ocorreu toda essa situação da presença da Câmara, por trás, até chegar esse fato lamentável. Obrigado, boa noite. Vereador Décio. Boa noite, obrigado. Mas aí que tem... Foi feita a CPI para esclarecer os fatos. E a CPI está na ata lá do vereador Issudo, dizendo que foi o Eduardo Simas. Ele não acusou vocês, está na ata. Está na ata isso daí. Então, o que é a CPI? É feita a CPI para quê, vereador Anjo? Para esclarecer os fatos. Então os fatos estão esclarecidos. E o que pede ali no relatório final
eu acho que não convém. Não convém. Primeiro que ele fez argumentos em rede social. Aí já querem que ele se retrate em jornal, que não foi onde que ele fez esses comentários. Então eu percebo um rolo compressor contra o vereador Picildo. Tá? E na minha consciência, vereador, na minha consciência, eu tenho certeza, porque eu conheço o vereador Picildo, do que ele falou. Se isso ofendeu, se isso trouxe transtornos, como trouxe, eu não estou duvidando disso, realmente trouxe transtornos, mas que o que ele que ofereceram, que o Eduardo Simas conversou com ele, aquilo que ele fala em ato, eu tenho certeza que ele está falando a verdade. Então, dentro da minha consciência, eu não vou votar contra o vereador Picildo, porque eu sei que ele está falando a verdade. Agora, a questão é o que ele trouxe de transtorno para vocês, que estão se sentindo lesados, está tendo esse confronto aqui dentro. Infelizmente, essa é a grande verdade. Realmente trouxe, é uma verdade, trouxe. Eu admito isso daí, mas causar um dano ao vereador Picildo por causa disso, eu acho que é exagerado. É meu ponto de vista, Porque ele recebeu esse telefonema, que não deram o direito dele provar, ele recebeu esse telefonema, ele recebeu essa proposta, ele recebeu sim. Então, o homem vai falar a verdade e vai sofrer por causa disso? Aí, nós temos que ter a consciência. A questão de outro foi citada, ali posso... Vereadora. É assim, ó, o Décio. O que que eu gosto do Fernandinho. Nada contra ele. Tanto que eu nunca falei nada nas costas dele. Só que a situação é o seguinte. Quando ele se manifestou aqui nessa casa do tal dinheiro, todo mundo que estava aqui, ou batia a palma, ou era pizza, ou era isso, ou era aquilo. Porque o pessoal que estava aqui nos assistindo aí na rua, que cobra o nosso voto, não sabia de quem ele estava falando. Como a gente também não sabia. Não sabia até então. Eu não estou querendo prejudicá-lo. Eu não estou querendo nada. Eu só estou querendo que ele se retrate de uma situação que ele sabe qual foi. É só isso. Não estou culpando aqui ninguém. Ninguém, hipótese alguma. Mas nós, vereadores, que somos eleitos pelo povo, quando tem uma situação que tem que ser botado livre, o pessoal ver e tem que ser discutido, a gente tem que chamar essa situação sim. Porque é muito fácil eu ficar aqui calado e ficar assim porque ele é meu amigo, porque a gente já jogou bola junto, ficar aqui quieto, sentado no meu canto e deixar rolar. Mas amanhã, muitos que estão sentados aqui vão pensar que é eu. Ó, o Anjo, o Ney Cunha, zero rolo lá. A Salete foi para lá, ó, porque até um tempo atrás eu também não simpatizava com a Salete. E nunca escondi isso dela, porque eu falei para a Salete, não foi eu, presidente. Eu estou abrindo para a senhora de presidente, justamente pelas questões que interessava para a gente aqui, que eram os cargos. E nunca escondi para ninguém. Entendeu? Nunca. Não foi nada de compra de cargo. Isso aqui já tem na Câmara. Entendeu? Foi isso aí. Honestamente, foi só isso aí. Não teve mais nada. Hoje eu me aproximei da presidente, foi por estar ao lado dela fazendo um bom trabalho para essa casa. E, pelo amor de Deus, se alguém aqui achar diferente aí, ó, eu estou aberto à discussão com qualquer pessoa, ó, nós sair daqui, ali na frente do meu gabinete, porque essa é a verdade. Aqui não sou um pai de família e não preciso estar aqui mentindo. Vereador Wilson. Senhora Presidente, queridas vereadoras, vereadores, município das suas presenças, Biguaçu FM, internautas, bem boa noite. Pois é, vereador Ângelo, o dia que colocarem em apreciação o requerimento da CPI, por várias vezes, não somos na hora do debate, da discussão, da aprovação, falei com o vereador Braz antes da discussão, falei com outros vereadores, sempre me pronunciei que a discussão que estava se fazendo não era da eleição da mesa vencedora, porque ninguém sabia, porque então até o momento, 10 minutos antes, a vereadora Salete era o 8º voto da bancada governista. E eu frisei por várias e várias oportunidades, gente. Até o requerimento elaborado para abrir a CPI ele está equivocado. Porque não é da mesa diretora, sim da articulação da mesa e da eleição. E ninguém me ouviu. Ninguém me ouviu. Porque se tivesse ouvido, teria que fazer um requerimento novo. Nós íamos reunir os 15 vereadores, nós íamos discutir. E o Fernando, com certeza, faria a retratação, como ele assim o fez.
dia 3 de fevereiro, quando ele voltou para essa casa e ainda apontou para presidente. Presidente, não foi da mesa diretora nem da chapa vencedora. Porque tudo se começou, vereador Ângelo, quando o vereador Nino fez o seu pronunciamento, na hora, depois da apreciação, da votação, e a mesa já eleita, o vereador Nino foi muito claro nas suas conversações, dizendo que tinha sido transparente, que não houve negociata, foi uma coisa rápida, e aí o NEC se inflamou e disse, não, houve negociação sim, mas não era da tal mesa diretora. Não era. Inclusive o requerimento, se vocês lerem, ele está errado. Por isso que o meu voto foi contrário. Acompanhei o presidente, o vereador Braz, que eu e o vereador André já se manifestamos no dia de encerramento, por exemplo, pelo trabalho que foi feito da comissão, de como foi o andamento da CPI, mas várias oportunidades do vereador Braz, eu vou votar contra, porque o próprio requerimento em si ele está equivocado. Porque o vereador Fernando não falou da chapa vencedora, de nenhum de vocês, do 8º voto, do 7º voto. Então, por isso é que eu fui contrário. E sou contrário. Porque no votar no dia 3, ele já pegou e já fez a primeira retratação. Não foi da chapa vencedora, que foi questionado. Respeito os autores dos requerimentos, mas não precisaria ter acontecido nada disso. Que nós, muitas das vezes, a gente peca, vereadora presidente Salete, da gente conversar entre os 15 vereadores antes de acontecer os fatos. Pode acontecer os requerimentos, mas quando é um negócio de grande relevância, como é esse caso, que vai ficar manchado para todos nós. Olha, fazia tempo que essa casa não tinha tanta plateia. Ou muitas vezes o reajuste salarial dos servidores, ou uma classe que está sendo atendida vem fazer um agradecimento, que vai manchar essa casa legislativa que tanto me orgulhava de fazer parte. Porque nós vamos nos debater, tanto, vai ser uma discussão de poder de uma coisa que não precisaria ter acontecido e que não vai levar nada. Nada. Que se perder no voto, ganha no voto, se perder, vai entrar na justiça, vai ser derrubado. Então, acho que nós temos que ter consciência dos nossos atos. Eu só queria, dentro das minhas falações, contar de como se começou e de como terminou, dentro, como foram apurados os fatos. Tudo dentro daquilo que a lei prevê. Foi ouvida do denunciado, as testemunhas, das pessoas que foram ouvidas, tudo muito claro. Mas sempre, desde o primeiro dia que nós sentamos, vereador André e vereador Braz, a gente fechou. Não se sai nada, não se vaza nada, nada. Sem que nós tenhamos autorizado os três falar, ou um de nós três falarmos. Ok. E realmente assim aconteceu até no final, no dia 22. Que eu lamento. O vereador Braz, meu amigo de muitos anos, independente da política, a gente já é amigo de muitos anos. Mas as coisas e os fatos, eles têm que ser falados daquilo que é discutido e combinado. Infelizmente, no dia 22, ao encerrar, e o vereador Braz lê a ata do relatório, o vereador Braz, é a primeira vez na vida que eu vou te contrariar. E o contrariei. E dizendo por que eu não ia acompanhar os votos, que deveria de acompanhar. Mesmo sabedores dos fatos, da verdade, que ali foi apurado. Mas eu sou obrigado a discordar de Vossa Excelência, tendo em vista de que até o requerimento está errado, sendo um pouco repetitivo. Deles não, vereador. Eu vou botar isso em ato. E ele fez a pergunta. Ninguém vai pegar nenhuma cópia para nós não vazar o último relatório. Eu disse ao vereador Braz, eu vou querer uma cópia. Porque nós pegamos todos os atos e não vazou.
e nós somos 3 homens de confiança, eu acho que não vai vazar. E assim aconteceu, dia 23, não foi no dia 22, dia 23 foi a assessora dele me entregar uma cópia do relatório. E eu fiquei com essa cópia. O que nós combinamos no ato da entrega da cópia? De que o presidente da comissão, o vereador Braz, entregaria à nossa presidente, para ela tomar as devidas providências e dar publicidade dos atos. Mas quando chegar na segunda-feira e na terça, no dia 25 e dia 26, já não houve mais essa conversa e essa combinação e esse acordo que nós fizemos. Quando nós estávamos aqui, que já achei errado, presidente, de que o Braz, a hora de entregar, ele deveria de pegar e entregar o relatório junto toda a documentação, sem o conhecimento dessa Casa Legislativa, porque acho que a nossa presidente iria que o recebê-lo e dar publicidade. Foi feito o inverso. Primeiro deu publicidade, já condenamos o vereador Fernando, e a matéria bombando no jornal. Aí eu disse, mas que coisa. Aí o vereador Douglas ficou impressionado da ferramenta que ele usa. Já estava o vereador Braz aqui fazendo a sua explanação. Já estava rodando no jornal as informações, sem dar publicidade, do que tinha sido encerrada a CPI. Aí o que a bancada do PP fez? Solicitou ao jornalista as informações que todos já sabem. Era para vir para nós, veio para a Câmara. E foi o certo. Veio para a Câmara. Foi pedido com papel timbrado da Casa Legislativa e veio para a Casa Legislativa. E aí veio dizendo que no dia dia 25, que o presidente da comissão, isso o jornal dando a resposta do ofício que nós encaminhamos. No dia 27, que o presidente da comissão tinha ligado para o jornal às 16 horas para dar uma entrevista da conclusão da CPI. Mas não tinha sido entregue ainda, que foi entregue às 20 horas. Onde é que bombou, já estava bombando no jornal. A gente ficou curioso, queria saber quem era. Não, foi o presidente da comissão, que esteve aqui, que não me ligou, que eu fui até o gabinete dele, que está aqui, assinado por ele, o vazamento daquilo que a gente tinha combinado, que não era para vazar, que já estava no jornal. Então, eu digo que creio que o nosso presidente, vereador Braz, a Vossa Excelência não fez com má intenção. Realmente, o ato estava concluído, mas nós tínhamos combinado, junto com o vereador André, que se entregue para a nossa presidente, para que ela desse a publicidade do ato, para depois a gente ler esse relatório. Mas, infelizmente, aconteceu esse problema do vazamento das informações atribuídas. Mesmo que em síntese, vereador Braz, me perdoe a Vossa Excelência, de que eu não entendi que até os nossos nomes foram juntos. Então, Vossa Excelência, como presidente, poderia até ter encaminhado pelo poder de sim de ser o presidente da comissão. Primeiro que não deveria, porque nós tínhamos combinado que não. Mas respeitar o meu nome do André. Se o André assim não faz, mas ele lá pelo nome. Por quê? Foi uma coisa que nós tínhamos combinado e nós tínhamos que dar publicidade do ato. Eu lamento esse tipo de atitude, porque foi tão bonito o trabalho. E era, talvez não a primeira, mas a segunda, porque já passamos por CPI que não terminou em pizza, nós sempre apuramos, com regra e exceção uma. E lamentar do fato que aconteceu, tendo assim em vista, senhora presidente. Eu acho que todo ato
que foi elaborado antes da entrega, não da conclusão, vereador André, não das testemunhas que foram ouvidas, não dos depoimentos daqueles que passaram lá. Todo ato pelo vazamento ele exteriu e requer a Vossa Excelência que considere também e que consulte a nossa Procuradoria, que esses atos após, sem que tenha o vazamento, que todo o ato dali em diante ele seja considerado nulos. E a documentação de que estou me referindo, senhora presidente, para subsidiar o nosso procurador, o requerimento encaminhado ao jornal, as fitas de gravações, estão à disposição de Vossa Excelência para que possa subsidiar o nosso procurador em tornar os atos, não da apuração, não dos depoimentos, mas sim o relatório da CPI, que ele não deverá e não poderá ser votado pela quebra de sigilo, e esse ato deve ser considerado como um ato nulo. Obrigado, Vossa Excelência. Mais algum vereador? Vereador Ednei. O requerimento, eu gostaria de fazer a apreciação, porque se tem um requerimento a ser votado, não há necessidade do outro colega se manifestar. Requerimento proposto pelo vereador Wilson Norberto Alves na tribuna. Vereadores favoráveis permaneçam ao requerimento do vereador. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Reprovado. Com os votos do vereador José Braz, votos do vereador José Braz, votos do vereador João Domingos, votos do vereador Manuel Andrade, votos do vereador André, Ney Cláudio da Cunha, Ângelo, vereadora Magali e vereadora Salete Cardoso. Mais algum vereador querendo discutir? Vereadora Ednei. Senhora Presidente, senhoras vereadoras, vereadores, ministros aqui presentes, nossa plateia seleta hoje, cumprimentando meu amigo João Guilherme Cacá, cumprimento a todos aqui da plateia. Senhoras e senhores, tendo em vista tantas falações, algumas coisas que a gente concorda, outras que não, eu, analisando a conclusão da CPI, eu também tenho alguns questionamentos, eu gostaria compartilhar com todos aqui. Estava olhando o depoimento do depoente Eduardo Simas. Em certo momento do depoimento dele, ele fala: o vereador Fernando Duarte decepcionou muito com aquelas declarações, que não houve o telefonema entre o depoente e o vereador Fernando, que em nenhuma ocasião soube que o vereador Fernando o procurou no seu escritório, mas o depoente não estava, e que em uma ocasião soube que o vereador Fernando o procurou no seu escritório, mas o depoente não estava lá no momento, que essa procura foi naquele período que antecedeu a eleição da mesa da Câmara, mas não se lembra da data. Aí eu vou lá na conclusão da CPI, no relatório da conclusão, fala-se: não assiste razão ao interesse tentar transferir para a comissão o ônus da comprovação. Além disso, o máximo que a quebra de sigilo telefônico poderia apontar nesse caso seria a existência do contato telefônico alegado. Entretanto, isto não foi negado por Eduardo Simas. Ou ele ligou ou não ligou. No depoimento ele diz que nunca houve. Agora na conclusão ele está falando que houve, então é um ponto que eu fiquei meio com a pulga atrás da orelha. O outro, não entendi porque o prazo de uma CPI pode levar até 90 dias, é isso? Não sei por que da pressa dessa CPI de entregar esse relatório. Eu acho que foi a mesma coisa que uma pessoa mata a outra e quer esconder o revólver. A arma, o principal motivo do crime, que é a ligação telefônica, não deixaram o Fernando Duarte quebrar. Ele mesmo propôs para quebrar o sigilo telefônico dele e não deixaram quebrar isso. Eu não entendi por quê. É a mesma coisa que esconder o revólver, né? Quanto às testemunhas, vereador Ney, tenho certeza que eu conheço, e você, como eu e mais alguns vereadores, a gente vive do salário de vereador. Tenho certeza que você jamais teria 40 mil reais para dar para o Fernando. Acredito, aqui todo mundo conhece o Simas gosta de soltar o foguete e sair correndo atrás da vara.
Não é? Essa que é a verdade. Então eu tenho certeza que, assim como ele usou o seu nome, Ney, e isso o Fernando falou este dia aqui na saída de uma sessão para você, que você foi usado, como poderia usar o Ângelo, o Salete, ou qualquer um dos outros 8 do outro lado. Então, quanto às testemunhas, já pensou o meu nobre ex-professor Carlinhos cometer um crime, o seu filho ele vai testemunhar? Vai testemunhar contra ou a favor do Carlinhos? E a testemunha do cima foi a filha dele, pelo amor de Deus, né? Isso é. O amigo Reginaldo Fogaça trabalhou comigo no AP, é meu amigo, de certeza. Considero pessoa competente que veste a camisa da prefeitura. Trabalhou comigo. Tenho certeza que ele jamais ia depor contra o vereador Ney. Né? Outra coisa, a mesma coisa que o meu chefe de gabinete do Dedé vai votar contra mim. Nunca, né? Bom, isso tem tantas coisas, eu acho que tem tantos erros aqui nessa CPI, na conclusão da CPI, que dá para enumerar, mas eu acho que outros vereadores vão falar outras coisas, né? Da formação da comissão, dos 3. Em algum momento, vereador Wilson, por que o Braz foi o presidente, o André, foi feita aquela conversa que tem que existir entre os 3? O André votou no Wilson, no Braz, foi feito, vereador Wilson. Você falou hoje que não. Quando foi feito já a nomeação, o vereador Braz já pediu que se fosse a presidência e o vereador André, o membro da comissão, e eu, secretário. A CPI são 3 pessoas. Quando um já se totaliza presidente, foi assim que o vereador Braz pediu que queria fazer, pediu o voto. E o vereador André era 2 contra 1. Não havia necessidade de pegar e colocar Mas questão de ordem, questão de ordem. Há esse documento da ata de eleição dentro da CPI? Senhora presidente, por favor, o processo está com a senhora. A ata de eleição dos membros da comissão. Vereador André, que é um membro da comissão, já alegou que deu seu voto ao vereador José Braz. O vereador José Braz também votou nele. Até o vereador Wilson. Não, acatou. Os 2? Houve? Isso? É assim que é feito, vereadores. É assim, da mesma forma, nas comissões da casa, é sempre desse jeito. Sempre chega a seu consenso. Vereador Ednei. Infelizmente, mais uma vez que não se cumpriu, né? Mais um requisito que exige na CPI que não foi cumprido. Então, gente, tem muitos outros furos, acho que o vereador Douglas vai falar de novo, o Décio. Fiquei muito triste com esse relatório, confio no vereador Fernando, tenho certeza que ele jamais se dirigiu a esta mesa diretora, como a gente viu no vídeo hoje de manhã, o presidente Salete, realmente em dezembro, no calor daquela eleição que foi, talvez faltou ele usar essa palavra, que não foi com esta mesa diretora, foi com a outra, e depois de fevereiro ele falou, acho que é muito bom, esse vídeo também está gravado, não é só mostrar o vídeo de dezembro, não, tem que mostrar o de fevereiro também. Né? Então, ele mesmo se redimiu disso, eu acho que, infelizmente, vai para frente, não vai, né? Com certeza vamos perder de novo por 8-7, mas vai para frente, é mais um descrédito para essa casa, como o vereador Wilson falou, fico muito triste, inclusive as palavras que foram colocadas na capa do jornal, que foi falada várias vezes aquela noite aqui na segunda-feira passada, né? Esta CPI não acabou em pizza, mas para mim terminou numa baita salada de frutas, com frutas bem cítricas, bem azedas. Boa noite. Vou pedir ao vereador Ângelo que assuma a presidência para fazer uso da palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, munícipes que hoje nos dão a honra da visita, muito boa noite. Quando se fala em responsabilidade, quando se fala bastante palavras dignas de serem ouvidas e usadas no dia a dia, torna-se o discurso, torna-se a discussão ainda melhor. O vereador Ednei acabou de falar assim, que a vereadora Salete mostrou um vídeo hoje pela manhã da publicação da fala do vereador Fernando Duarte. Pois bem, vereador,
Exatamente. Esse vídeo está aqui. E esse foi o único vídeo que o vereador Fernando Meu voto vai para Marconi Kish como presidente, Manuel Ayrton como vice-presidente, Lédio Gerhard como primeiro secretário e Ednei Miller como segundo secretário. Primeiramente quero parabenizar a amiga Salete pela eleição, mas dizer que isso aqui é um jogo eu não concordo. Para mim não é jogo. Para mim aqui é trabalho. A gente tem que trabalhar pelo povo. Eu queria desejar também parabéns ao Marconi por ter dito e dizer que teve negociata, que me ofereceram dinheiro para mim ir contra a minha chapa. Ofereceram dinheiro para mim na chapa. Mas eu como político eleito pelos meus eleitores, meu trabalho vai continuar com a palavra. Como meu pai sempre diz, a palavra do homem vale mais do que uma caneta. Era isso que eu tenho que falar. Boa noite a todos. Isso foi o depoimento do vereador Fernando, o qual, não se está em discussão a pessoa Fernando, e sim a forma que ele usou essa tribuna. Se eu usar de forma errada, qualquer atitude, se eu sair na noite e tomar um copo de cerveja, e por ironia, por qualquer consequência, eu atropelar uma criança, eu jamais vou ser inocentada, certo? Porque eu tenho uma tribuna, eu tenho a responsabilidade sobre muitas pessoas que depositaram confiança em mim. Esse vídeo, senhores, foi postado diferente do outro que ele diz que não foi nessa mesa. Esse vídeo foi postado no mesmo dia dessa sessão, da sessão da minha vitória, da nossa vitória, dia 9 de dezembro. Foi pedido para retirar. Teve 4.000 visualizações, muito bacana. Bem legal isso. 4.000 visualizações, que as pessoas entendem o quê? O que todos vocês entenderam, que houve negociata na eleição da mesa da Câmara. Está claro, na fala, está claro. Ninguém está pedindo para incriminar, ninguém está pedindo, foi pedido, inclusive o vereador licenciado sabe disso, e a CPI não está equivocada. A CPI pede para investigar o processo de votação da eleição da mesa diretora da Câmara Municipal de Biguaçu para o ano 2015, tendo em vista denúncias realizadas em tribuna pelo vereador Fernando Duarte no dia 9 de dezembro de 2014. Me apontem. O que está errado nisso? Mesmo que eles tivessem na CPI, em toda a CPI, perguntado tão somente se foi oferecido dinheiro por um dos 8 membros vitoriosos da mesa diretora, tá certo? Não interessa, no meu ponto de vista, não interessaria nem envolver João, Manuel, Maria. Teria que envolver, ora, se eu sou um vereador, como que alguma pessoa lá fora vai interceder num processo tão sério? Como que eu vou validar, eu enquanto vereadora, como é que eu vou validar a fala da Mariazinha lá fora? Olha a responsabilidade, olha o que isso tudo causou.
Não vai colocar, como muitos vereadores disseram, a Câmara na lama. Vai colocar se nós deixarmos essa condenação. Condenação por um ato democrático. Um ato democrático. Fazer ou desfazer coligações. Eu conheço tanta gente que estava dentro, ficou fora, tanta gente que estava fora, ficou dentro, tanta gente que foi lá, assumiu o governo, fez governo e votou contra. Eu conheço tanta gente que fez isso com tanta gente. E arrumar desculpa, uma muleta do que a casa caiu, do que alguém desistiu, do que alguém abandonou o barco por causa da eleição da Câmara, é uma atitude, no mínimo, impura. Impura porque os 4 membros da mesa têm, graças a Deus, respaldo da sociedade. Tem imagem libada. Se fosse um vereador podre que estivesse sentado àquela diretoria ali, aí sim, poderíamos estar nessa lama, nessa discussão. Mas já deu para a gente se recuperar, já deu para a gente se erguer, porque o município está aí. E a gente está perdendo tempo, perdendo espaço. Nós temos crise do governo federal, crise do governo estadual, nosso hospital que não sai, as nossas ruas que não são pavimentadas, o orçamento que não sai para isso, para aquilo. E é o povo que está perdendo. Então a gente também tem que ter atitude. Se amanhã eu estiver errada, eu vou dizer eu estou errada. Mas eu assumo os meus atos. Eu já perdi, muitas vezes eu já perdi, e graças a Deus, muitas vezes eu também já ganhei. Eu também já errei muito, mas também já acertei muito. Ninguém está pedindo a ser condenado um vereador nessa casa. Nós estamos simplesmente querendo que haja coerência, porque não dá, é insuportável alguém que não trabalha sequer uma eleição, se oferecer uma carrada de brita e recebe o respaldo de uma população e recebe a fofoca de uma população querendo dizer que você comprou para ser presidente ou secretário ou qualquer coisa assim. Então para mim fica muito explícito. O que a gente queria era tão e somente que ficasse claro. Não houve envolvimento das chapas dos vereadores dessa casa. Foi uma terceira pessoa, eu me excedi nessa tribuna, porque eu não posso ficar falando aqui nessa tribuna coisas que realmente não existe o que provar contra membros. Mesmo que o Joãozinho tivesse oferecido dinheiro, não há o que provar contra os 8 membros dessa mesa vitoriosa. Então é exatamente por isso que eu vou votar sim a favor do relatório, porque não é somente um sentimento, para mim é uma comprovação. Muito obrigado. Vereador Décio. Senhora Presidente, senhores vereadores, munícipes que nos prestigiam, ouvintes da Rádio Biguaçu FM, internautas. Gostaria de frisar novamente, o vereador Pissudo, ele já se retratou, foi aberta uma CPI. Realmente eu estou em solidariedade com os vereadores que se sentiram ofendidos, realmente se sentiram ofendidos, foram cobrados na rua, quando houve essas declarações do vereador Pissudo, que a vereadora Salete acabou de colocar aqui no vídeo para nós ouvirmos. Mas ele se retratou, foi feita uma CPI. A CPI ouviu ele se retratou na CPI. Ele disse o que aconteceu. Já está lá a retratação. Sim, já está a retratação. Ele disse que não teve nada a ver com a mesa diretora. Então por que fica frisando que foi feito, acusando algum vereador da mesa diretora, que foi eleita? Ele disse que foi outra pessoa, como a vereadora Salete fala, o Joãozinho. Então, já houve a retratação do vereador Pissudo. Isso é importante frisar. É por isso que eu voto contra o relatório final dessa CPI. Vereador. Pois não. Justamente isso, a retratação dele está dentro da CPI. É por isso que eu sou a favor da CPI. Obrigado. Perfeito, perfeito. E também eu percebo alguma... Isso vocês podem não gostar do que eu vou falar, mas existe um pouco de pressão para que o vereador Pissudo faça essa retratação com um tipo de condenação, sim. Porque eu não vejo, se ele visualizou, teve 4 mil visualizações no Facebook dele. Por que pede uma retratação em jornal? Então a gente percebe que querem colocar um pouco mais do que ele fez. E a questão do telefone,
Isso é importante. Eu acho que se tem alguma dúvida numa CPI, já deixa a gente com a pulga atrás da orelha. Se ele está pedindo para que quebre o sigilo de telefone dele, por que não deixa de fazer isso? Por que não pode provar que ele recebeu o telefonema da pessoa no dia que ele fala que ele recebeu? Isso é importante. Isso é importante para a gente fazer. Então, a partir da hora que o relatório bane essa possibilidade, eu sou contra. Eu sou contra. E também me chamou a atenção na ata da eleição dos membros da CPI, não tem essa ata, não existe essa ata do presidente, do vereador e membro. Né? Então, por isso, eu acho os vereadores, vereador Anjo, Salete, vocês que se elegeram na mesa, estão certos, sim. Eu acho que vocês se sentiram lesados, mas foi feita a CPI, e eu já acredito que o vereador Pisuto já fez essa retratação, já está lá na ata dele. Ele já diz que não tem nada a ver com vocês. Há pouco tempo, eu me lembro que o vereador Patê falou aqui que, numa sessão tumultuada, ano passado ou retrasado, que a Câmara de Vereadores era a casinha do professor Raimundo. Muito vereador foi questionado na rua, foi gozado na rua. Então, quando acontece alguma coisa que a pessoa depois é questionada e gozada, ela vira um problema? Não pode. Né? Então, a gente tem que realmente ter um pouquinho de consciência e não fazer com que uma declaração do vereador, que realmente trouxe problemas, mas que ele já, no meu ponto de vista, já se retratou, que a gente siga isso a ferro e fogo. Muito obrigado. Obrigada, vereador Décio. Vereador Douglas. Permissão a Vossa Excelência de falar daqui do meu lugar. Vereadora Magali, a gente brincava aqui à distância um com o outro. Poxa, Douglas, mas estás pegando naquela particularidade. Mas assim, vereadora Magali, caso um homicídio, vou dar um exemplo para Vossa Excelência, um homicídio, simplesmente por falta de citação lá inicial do acusado, anule seu processo inteiro, justamente por não ter sido cumprido um procedimento necessário à apuração dos fatos. E é isso que os vereadores que me antecederam estão trazendo nessa noite aqui. Se viu da fala do vereador Patê inconsistências entre o relatório final e o depoimento pessoal do Eduardo Simas. Ainda não foi respondido. Não ficou claro para nós, legisladores, não ficou claro para a população se Eduardo Simas ligou ou não para Fernando. Isso não está claro no relatório, porque há um depoimento pessoal dizendo que Eduardo Simas nunca ligou para Fernando. E o relatório final diz: Fernando recebeu uma ligação de Eduardo Simas. É a primeira inconsistência. A segunda inconsistência: não há o que se falar de não conseguir provar, como foi a matéria veiculada no Biguaçu em Foco, mediante a obstrução de produção de provas. Vocês vão de convir comigo. Na medida em que o vereador Fernando pede, solicita à CPI a quebra do seu sigilo telefônico, porque a CPI, no seu artigo 50, o nosso regimento interno, no artigo 58, ele dá poder de investigação próprio das autoridades judiciais à comissão parlamentar de inquérito. Então, o argumento trazido aqui pela comissão, de que se o Fernando quisesse ter a sua quebra de sigilo telefônico, teria que ser feito lá no judiciário, é mentira. É mentira. Isso é uma clara obstrução da produção de provas. Ora, se a única prova que ele tinha era uma ligação recebida pelo Joãozinho, como foi dito aqui, ofertando aquele valor ou marcando o encontro, como é que ele vai produzir outra prova que não seja a quebra do sigilo telefônico? E olha, minha gente, um político hoje, autorizar e, mais que isso, pedir a quebra do sigilo telefônico é uma atitude louvável do vereador Fernando. Porque a maioria dos políticos desse país afora corre do Ministério Público, corre da quebra do sigilo telefônico, vocês sabem o porquê, eu não preciso aqui dizer. Então, vou arguir sim, mais uma vez, nulidade, dessa vez processual, e vou solicitar mais uma vez que seja ouvido o plenário sobre a obstrução de provas e que sejam anulados todos os atos praticados após o indeferimento de produção de prova em desfavor do Fernando. Vou mais adiante, senhora presidente. Não bastasse a obstrução de provas, as provas produzidas foram
filha do Eduardo Simas, como foi dito aqui, que desde já o presidente da CPI tinha o dever de contraditar, assim como contraditou o depoimento pessoal de um participante, de um integrante da CPI, que era o vereador Wilson. Foi arrolado como testemunha, vereador Wilson, não foi? Foi arrolado como testemunha, a presidência da CPI indeferiu a oitiva de testemunha do vereador Wilson. A comissão, perdão, vereador Braz, a comissão indeferiu 2 votos a 1. Vocês sabem, não precisa dizer. Outra testemunha, amigo íntimo, nada contra o meu amigo Reginaldo também, mas é amigo íntimo de alguém com relação no processo, vereador Cunha, porque caso o vereador Fernando conseguisse comprovar que houve mesmo a tentativa de suborno, o vereador Cunha naturalmente teria que dar as suas explicações. Não é o caso. Até porque a denúncia nem foi contra algum membro da mesa, foi contra um terceiro. Entretanto, amigo íntimo de vereador com interesse na causa prestou depoimento e, pasmem, foi utilizado no relatório final para condenar, é essa a palavra, condenar o vereador Fernando com pena de advertência e com retratação. Então, vereadora Salete Cardoso, nossa presidente, vocês estão vendo que nulidades não faltam para essa CPI. Desde a sua composição, arguidas aqui em preliminar, a forma de constituição, os membros participantes, o desrespeito à legislação federal, no tocante à composição da CPI. Depois, as nulidades no tocante à investigação, principalmente a obstrução de provas, em desfavor do Fernando. Nulidades não faltam. Agora, se ainda assim Vossas Excelências entenderem e quiserem levar adiante a CPI sem análise da nossa Procuradoria da Casa, eu vou pedir a Vossa Excelência, senhora Presidente, que coloque em apreciação, porque se os vereadores realmente quiserem, apesar de todas as nulidades levantadas aqui e comprovadas, tudo isso que eu estou falando está documentado, comprovado, se ainda assim não quiserem nem, ao menos, não estou dizendo nem para anular, nem para votar contra, estou dizendo simplesmente ouvir o jurídico da casa, sobre as nulidades aqui arguidas. O jurídico da casa não se manifestou sobre essas nulidades, vereadora Magali. O jurídico da casa pediu que a presidência da casa colocasse em apreciação do plenário a votação independentemente do parecer jurídico da casa, o que é um absurdo. E vai ser discutido na justiça, certamente. Né? Certamente. Então, eu peço mais uma vez, vou falar aquela palavrinha que já foi dita por vários nessa tribuna na noite de hoje. Responsabilidade para votar aquilo que estiver dentro do enquadramento jurídico perfeito. Sob pena de anulação no judiciário, e aí todo esse desgaste, tudo que a gente está fazendo nessa noite aqui, infelizmente não vai valer para nada. Obrigado e boa noite. Vereador Ângelo. Eu peço desculpa vocês passarem por isso, mas é necessário, nem que nós ficamos aqui até amanhã de manhã, nós vereadores. Em primeiro lugar, eu acho que não terminou em frutas, tá? Já vou falar de novo. Não, ninguém está aqui caçando ou prejudicando o Fernando. O Fernando é amigo da gente. Por isso que eu sinto falta, às vezes, das pessoas antigas, que simplesmente dizem assim, ó, está errado ou está certo. Porque aqui todo mundo já defendeu, dizendo que realmente a gente foi exposto para o público, mas depois distorce de novo o negócio. Aí o Patê, assim, ó, eu fico triste, sabe? Porque eu não sou o dono da verdade nas coisas, cara. Simplesmente, ele foi infeliz, não falou o nome do cara que era para falar, que era o Lucimar na época, era só isso que ele devia ter falado. E é só isso que nós estamos passando para todo mundo. Quem viu esse vídeo ali, imagina vocês que viram agora assistir esse vídeo. Porra, o que vocês pensam? Que teve compra de voto aqui sim. Quem viu esse vídeo aí? Ou ninguém pensa nisso. Quem viu aquilo ali está comprovando. Mas eu... Não, você mostrou o vídeo do teu irmão, cara. Mostrou o vídeo do teu irmão ali. Mostrou o vídeo do teu irmão falando. Tá? Eu não sou contra ele não, ô parceiro.
Eu só estou sendo certo, porque se o dia que for comigo aqui, eu não quero que ninguém tenha condolência comigo, não. Não tenham comigo. O dia que eu errar aqui, ó, pode me arrebentar. Porque eu vou chegar aqui e vou assumir. Simplesmente, se eu erro, eu chego aqui e peço desculpa e pronto. Agora não adianta, o Décio fala aqui. Mas ninguém está falando disso. Eu estou dizendo para vocês que o esquema todo do Fernando, ele se equivocou, que era para ele ter falado do Simas, e não nos vereadores aqui. Quem vê aquele vídeo ali, subentende que foi a gente que comprou, e não foi isso. Não adianta o Décio dizer que ele é isso, isso, aquilo, mas botou lá no jornal dele. O Fernando me mostrou hoje de manhã, que saiu uma matéria no jornal, ficou puto, tá certo, ficar puto mesmo. Tu pegar e de repente ver a cara do cara ali, não é fácil não. Então, o mesmo tempo que botaram no teu jornal, agora tu defende aqui. O Wilson está falou que a gente quase não conversou, mas hoje de manhã, ficamos quase o meio-dia todo. Os vereadores, toda a base, tentando chegar no entendimento com o Fernando junto, para não chegar a esse ponto, porque sabia que ia ser desgastante. Ficamos o meio-dia todo. Ninguém cede. Essa é a verdade, ninguém cede. E aqui, nós vamos ficar a noite toda, se for, porque ninguém vai ceder. Tá? E como o Patê falou, acaba em salada de fruta, porra, eu estou com 2 anos na política, mas toda a vida que a gente vê essa podridão toda do mundo aí, de gente bem pior do que a gente, que não chega nem perto da gente, essa estirpe, fazendo um monte de coisas negativas, e não acaba em nada, todo mundo diz que acaba em pizza. Mas no dia que foi falado aqui na tribuna, tem gente aqui que falou assim, ó, isso aí não dá nada, acaba em pizza, vocês viram o aplauso, essas coisas tudo aí. Agora, que teve uma rapidez no relatório, o Wilson, o Braz e o André, porra, agora foi rápido demais. Foi rápido demais. E se eu for falar, Patê, da reunião que a gente teve de manhã ali, para tentar resolver essa situação, para não chegar aqui e não dar esse desgaste, pô, cara, porra, tem bem coisa. Então é assim, ó, tem bem coisa. Então eu só quero que o pessoal aqui entenda que eu não estou aqui sendo contra o Fernando. Não, Fernando, a pessoa do Fernando, para mim, excelente, sempre foi dele há 500 anos. Simplesmente o que ele falou na tribuna da compra de voto, que todo mundo assistiu ali, e viu que dá a conotação que realmente a gente ofereceu dinheiro aqui. Eu só estou dizendo para vocês, gente, que não houve, é só isso. Aí estamos aqui nessa discussão toda. Mas, porra, vê se não deixa o cara até irritado, cara. Ninguém está condenando ele, a gente só mostrou no vídeo o erro dele. Foi justamente isso. Pô, eu não acho justo, eu como vereador, tá aí na rua sofrendo pressão de pessoas me perguntando dessa CPI, e eu simplesmente não vou dar um choque, vou ficar quieto aqui, pô. Ninguém quer que ele se humilhe, cara. Ninguém quer que ele se humilhe, parceiro. Ninguém quer que ele se humilhe. Pô, se fosse eu, ou se fosse qualquer outro vereador aqui, a gente também ia estar na mesma pele. Agora, se ele não falar nada, eu que estava quieto aqui, é que não vou fazer. Então vou ficar falando de mim. É isso que eu quero que tu entenda, cara. Isso aqui não é para conturbar, não é para ficar de mal com ninguém, não é. É uma coisa de vereador, que o vereador que tem o uso da palavra aqui e tem fé pública tem que chegar e arcar com essa responsabilidade, pô. Você pede desculpa por vocês estarem perdendo tempo com vocês, mas a verdade é essa. Vocês já viram ali no vídeo, já viram ali. E eu tenho certeza que muitos aqui que eu estou vendo são mais políticos do que eu que tenho 2 anos. Muitos aqui, ó, tem uma bagagem gigante. E vendo pelo vídeo, o vídeo fala por si, pô, é só isso. Vereador Ney Cunha. Senhora Presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, munícipes que nos dão uma honra, Caro Batista, Reginaldo, secretário, ouvintes da Rádio Biguaçu FM e internautas. Bom, eu ia ficar tranquilo, não ia falar nada, mas como o processo está cada vez mais quente, e eu sou uma das pessoas a ser citada nesse processo. Como eu comentei com o nosso querido Fernando, secretário, hoje no período da manhã, sem mágoa alguma, conheço o Fernando desde garotinho, seu pai, meu amigo, a família, todos. Mas eu vou ler só um trecho aqui, que realmente afeta a minha pessoa. Eu vou ler só alguma parte, tá? No ato seguinte, essa é o relatório da CPI
do nosso secretário Fernando. Simas contou que os dois candidatos, 7 eram vereadores Ney Cunha e Ângelo Ramos Vieira, que havia um acordo entre Cunha e Ângelo de que eles conseguissem mais voto, apoiava pelo outro. Isso é real, não é? Está correto. Foi um acordo que eu e o Ângelo fizemos. Quem conseguisse o 8º voto, um apoiava o outro. Simas disse então que estava representando os interesses do vereador Ney Cunha. Então, eu aqui fui citado. Vereador Ney Cunha, nesse processo de eleição, por conta disso, tinha uma proposta financeira para fazer o depoente para votar em Ney Cunha. Que a dita proposta era de R$40 mil. Que o depoente respondeu que não iria vender seu voto. Palavra do senhor Fernando. Estou fazendo essa colocação, senhores, porque eu fui afetado nesse processo. As pessoas na rua, conversei com o Fernando no período da manhã, é uma realidade. As pessoas na rua vêm me perguntar pelo R$40 mil. Hoje eu vivo da política, se tivesse R$40 mil, eu não ia mandar alguém oferecer. E simplesmente ia chamar o Fernando. Não ia mandar um terceiro. Se isso ocorresse. Bom, mandou uma outra pessoa, disse que estava meu mando. Eduardo Simas disse que está agindo a mando de Ney Cunha. Fernando diz o seguinte, que não procurou o Ministério Público porque não tinha provas concretas, preferindo falar na tribuna da Câmara, somente após a eleição da mesa. Que o depoente não tinha conhecimento da existência da chapa que venceu a eleição, que tudo ocorreu antes do momento da eleição. Essas não são minhas palavras, são palavras do nobre vereador, que eu tenho admiração por ele, ele sabe disso. Então, senhoras e senhores, eu na rua hoje, eu sou citado. Pergunta pelos 40 mil, qualquer local que eu vou, e os 40 mil. Essa é uma colocação que eu queria fazer, nada contra, não tenho mago, não é o meu estilo, do Fernando, porque eu falei hoje para ele de manhã, nesta reunião que ocorreu no gabinete. Fernando, você foi um pouco imaturo, foi por impulso nesse momento. Eu achei que ele agiu por impulso, é natural. Nós, homem público, ainda mais calouros, entre aspas, no início de um processo. Então, então, nobre secretário está na tribuna, foi totalmente a verdade. Novamente, eu sou obrigado a votar a favor de que ele realmente se retrate, você está dizendo que é a verdade? Ele diz aqui no processo, ele está dele, não procurou o Ministério Público porque não tinha provas concretas, preferindo falar na tribuna da Câmara. Então, se ele não tinha provas concretas contra esse vereador, foi um terceiro que ele foi falar. Então, não cita o meu nome, não cita a mesa que ganhou a eleição, porque isso aqui faz parte da mesa. Está entendendo? Mas ele está citando aqui. Se ele não tem provas para acusar alguém, que não acuse. Está entendendo? Então, se ele fala aqui que não tem provas, então ele não deveria ter entrado nesse caso aqui. É o meu questionamento, Fernando. Eu peço desculpas a você sabe disso, mas se você não tem provas para isso aí, então não entra no processo. Eu acho que você agiu por impulso, é natural, entendeu? Então, se você não tem prova, não vai acusar alguém. É o que eu tenho a dizer, senhoras e senhores. É por isso, eu fico triste, porque meu nome foi citado. Eu não tenho R$40 mil. Se alguém achar que eu tenho, vai lá na minha conta ver que ela está negativa. Boa noite. Vereador André. Senhora Presidente, mesa diretora, senhores vereadores, vereadoras, público aqui presente, em nome do Zeca, morador do Jardim São Nicolau, cumprimento todos os presentes, Rádio Biguaçu FM, internautas, meu muito boa noite. Depois de tantas manifestações, fui obrigado a fazer uso também dessa tribuna, na qual participei da comissão parlamentar, fui vice-presidente, junto
com o vereador Braz, vereador Wilson, na qual parabenizo as condições dos trabalhos desenvolvidos por ambos os vereadores. Foi por consenso quem é presidente, quem era vice, quem era secretário. Que a gente escutou bem, ficou bem claro, não só lá em dezembro, mas agora também que a vereadora mostrou aqui, presidente, do que o nosso colega hoje, vereador licenciado Fernando, hoje secretário de Obras. Então não tem dúvida nenhuma, se nós não tomarmos uma atitude mínima, que está sendo tomada, uma retratação simples, na minha opinião, nós que vamos desvalorizar todo esse serviço, esse trabalho que foi feito. Por isso eu não tenho dúvida nenhuma de votar favorável a essa CPI, a esse relatório, melhor dizendo. Foi falado aqui que tem gente que está com pulga atrás da orelha. Eu não tenho pulga nenhuma atrás da orelha, porque eu sei, vereador Décio, das condições que foram feitos os trabalhos da comissão parlamentar. Foi dado, sim, oportunidade a todos os envolvidos em provar ou se defender. Foi dado, sim. Não tenho dúvida disso, eu participei. Foi dado. Assim, eu observo, para concluir minhas falações, que foi cobrado, que foi muito rápido. Isso mesmo é para acabar. Porque geralmente, né, aqui no país, no Brasil, é comum ter os resultados da CPI acabar em pizza. Aqui não acabou. E parece-me, vereador José Braz, presidente da comissão, que queriam que acabasse em CPI também. Isso é muito triste. Isso é muito triste, que acabe em CPI. Em pizza. A comissão parlamentar tomou as conclusões, 2-1 nos votos, vereador Braz e vereador André votaram favorável à conclusão, contrário ao vereador Wilson. Com todo respeito, com toda a democracia. A coisa está acontecendo e agora vai para uma votação. Se a maioria achar que não deve ter retratação, não vai ter. É simples. É simples. Outra coisa que eu analisei desde dezembro, presidente, quiseram tirar o brilho da vitória dessa mesa diretora. Desde dezembro eu observo isso. E agora querem tirar o brilho do resultado dos trabalhos da comissão parlamentar, a CPI. Eu concluo as minhas falações e vou votar favorável. Muito obrigado. Vereador Ednei. Senhora presidente, como eu fui citado ainda há pouco, mas independente de ser citado ou não, quando eu falei salada de fruta, geralmente eu costumo falar isso, o vereador Décio falou de uma vez que eu falei que era a escolinha do professor Raimundo. Quem me conhece sabe que eu sou humilde o suficiente, na outra sessão me retratei perante a todos. Se as palavras salada de fruta foi pesado, vereadores, me retrato também com a mesma humildade, não tem problema. Só que eu falei isso perante as várias coisas irregulares que eu vi, do meu ponto de vista. Então, eu sou eu, não, cada um pensa do jeito que quer, analisa do jeito que quer. Quanto a demora ou o prazo da CPI, aqui fala bem, vou continuar aqui as falações. Quanto ao conteúdo da conversa, isso só seria provada, válida, caso tivesse havido autorização judicial para a escuta telefônica, coisa que o vereador Douglas já falou que não seria necessário. Mas isso não houve e já não seria mais viável na data do requerimento. Então, se tem 90 dias, por que a pressa de acabar a CPI e não pegar a prova maior que é a quebra telefônica do vereador Fernando? Então, era só isso que eu queria falar. Quanto à sala de fruta, me retrato, se foi pesado para alguém. E não muda a minha opinião. Quanto ao vídeo que a vereadora Salete mostrou, concordo, realmente, o vereador Fernando aqui, como eu falei, no calor daquela eleição, mas que seja mostrado também do dia 3 de fevereiro, quando ele se retratou nessa tribuna. Ele falou aqui nessa tribuna, se retratou, que deixou bem claro que a população tem que saber disso também. E outra, tudo bem, teve 4.000 e poucas visualizações, mas a cara do Fernando na capa do jornal, antes da entrega aqui da CPI, isso aí ninguém fala, foi mais de 50 mil pessoas que leu aquele jornal. Bigosfors tem quase 70 mil habitantes.
Então, acho que tudo tem que ser analisado também. Seria só isso. Vereador, antes, peço desculpa pela salada de fruta que eu falei, mas não jamais. Quem me conhece sabe que eu sou humilde o suficiente para me retratar. Muito obrigado. É isso. Parabéns pela atitude, vereador. Nobre gesto. Vereadora Magali. Senhora presidente, senhores vereadores, cumprimento especial ao público presente. Não ia me manifestar também, vereador Ney, mas pelo decorrer das argumentações, a gente vivenciando e presenciando todas as situações desde o momento que foi citado, 9 de dezembro, aqui nessa casa, que a mesa, que a chapa vencedora teve compra de voto, eu também estou inclusa nessa situação e me sinto prejudicada, como fui cobrada na rua, e preciso dar o meu ponto de vista, né? A questão do... Em momento algum, existem várias argumentações, isso é normal, é válido acontecer, cada um tem seu ponto de vista, eu acho que é por isso que fala-se tanto em democracia. Democracia é isso, né? Cada um falar o que pensa e o que realmente acredita ser verdade. Foi pensado em todo momento, em todas as argumentações, na questão e na postura do vereador Fernando, né? Em momento algum foi citado e levantado aqui, principalmente em manifestos pelo público, talvez porque o público tem uma afinidade maior com o vereador Fernando, o constrangimento que essa mesa diretora, os 8 vereadores da chapa que ganhou a eleição, sofreu nesse período, de ser atacado na rua, questionado na rua, que dinheiro é esse, e a incredibilidade que a Casa Legislativa acaba tendo mediante a população. Eu acho que isso é importante colocar em prática. Eu acho que isso é importante ser ressaltado, porque hoje questiona-se a situação de ter colocado e condenado a ata, o relatório final, vereador Braz, que foi colocado no jornal. Hoje questiona-se isso, que foi colocado em público antes de ser decidido, mas também foi colocado em público antes a condenação da chapa vencedora. Nós fomos condenados pelo vereador Fernando. Vereador Wilson, quando diz que, como foi a mensagem do vereador Fernando no Face, dizendo que ele recebeu proposta para mudar o seu voto, é óbvio que é da chapa vencedora que ele recebeu proposta. É óbvio já que ele estava na outra chapa. Então nós fomos condenados também, e em momento algum foi levantado e questionado e avaliado a nossa situação nesse período, presidente Salete. Eu gostaria de deixar isso registrado, para que as pessoas tenham realmente essa análise e consigam mudar o cenário político do nosso país. Por diversas vezes eu falei nessa tribuna, não é porque o governo federal e o governo estadual fazem coisas erradas, estão envolvidos em corrupções, não avaliam de forma correta ou de como deveriam as CPIs e todos os processos que o município tem que viver à mercê dessa situação. Quando o exemplo não vem de cima, o exemplo vai de baixo. É dessa forma que eu trabalho. É dessa forma que eu acredito na política verdadeira. Outra questão que foi mencionada aqui, que eu fico muito chateada, é a questão que foi citada do vereador Ney Cláudio e do Eduardo. Ele não está aqui presente, mas eu me sinto na liberdade de citar o nome dele. Quando falam e afirmam que a filha e o colega do vereador Ney Cláudio vão depor a favor do que o vereador ou fulano de tal falam. Eu não acredito nisso e eu não quero acreditar nisso, porque a minha índole, a minha criação não permite isso. Os meus assessores estão na plateia e eles têm toda a autonomia de divergir contra a minha opinião. Eles jamais vão depor a favor de mim se eu estou errada ou se eu fiz um ato incorreto. E eu acredito que os depoimentos foram da mesma forma. Eu acredito nos depoimentos que foram feitos e acredito serem da mesma forma.
Nós não estamos aqui condenando e nem querendo humilhar alguém. Pelo contrário, nós estamos aqui querendo mudar o cenário político e fazer valer o nosso trabalho sério de responsabilidade que bastante foi falado nessa casa na noite de hoje. Só isso, simplesmente isso. Fazer valer o nosso papel de vereador. Muito obrigada e boa noite a todos. Obrigada, vereadora Magali. Eu peço permissão ao plenário para dar continuidade aos trabalhos. Vereador, antes de passar a palavra ao vereador Douglas, eu iria pedir, vou continuar pedindo para que a plateia não se manifeste. Já, né? Algum vereador mais a discutir? Vereador, é só porque eu fiz um requerimento. Requerimento que acabou passando despercebido a colocação em apreciação, que foi em relação à obstrução das provas. O requerimento verbal diz o seguinte: uma vez inobservada o direito ao contraditório, ampla defesa ao vereador Fernando, certo, no tocante ao poder que a CPI tem de solicitar a quebra de sigilo telefônico dele, então, uma vez não observado essa situação, eu peço a anulação de todos os atos praticados após esse indeferimento de prova. Requerimento. Esclarecimento, presidente, na condição de presidente dessa CPI, todas as oportunidades de prova foram ofertadas aos envolvidos, por escrito, assinalando o prazo que teriam para apresentar as provas que queriam fossem produzidas. A questão da indicação de testemunhas, amigo, filho, porque quem indicou a filha do corretor de imóveis Eduardo Simas como estando presente no escritório no dia foi o denunciante. Por isso que ela foi indicada e foi aceita. E outra coisa, não houve questionamento a nenhuma prova. Os prazos se esvaíram, as provas foram analisadas e uma outra questão de esclarecimento. Todas as votações da CPI, exceção única ao relatório final, foram por unanimidade dos 3 vereadores. Vereador Wilson, vereador André, podem afirmar isso aí. Até a última ata, após a aprovação do relatório, foi aprovada por unanimidade. Todas. E os prazos foram respeitados, foi ofertado aos interessados o direito de produzir as provas, foi finalmente considerado saneado o processo, e a expressão é de pleno conhecimento, principalmente do vereador Douglas, que milita ativamente na área jurídica. O processo foi considerado saneado, aguardado o prazo, feito o relatório final e votado. Então, como o parecer do nosso procurador, o relatório, ele não merece qualquer reparo. Ele pode e está em condições de ser votado. Então, eu não vejo razão de se acatar um requerimento de obstrução de prova, quando todas as oportunidades de prova foram oferecidas, e até a prova indeferida foi aprovada por unanimidade na comissão. Então, não vejo razão para isso. Obrigado. Vereador Wilson. Senhora Presidente, fala-se que a própria Vossa Excelência apresentou lá a fita do dia 9, a gravação, deveria apresentar também do dia 3 de fevereiro, que ali está bem claro, a CPI não estava nem aberta ainda. A CPI, ela foi protocolada no dia 29 de abril, e o vereador Fernando, ao retornar do recesso, ele subiu nessa tribuna, e vou repetir novamente, ele apontou, vereadora presidente, não foi quanto a eleição da mesa vencedora, que está na fita. E outra coisa também, excelência, até agora, vocês falaram, o vereador Braz falou, a Vossa Excelência falou, mas até agora não foi lido o relatório ou o parecer
da nossa procuradoria, eu não sei do conteúdo. Qual é que foi o relatório? Qual é que foi o parecer? O parecer. E outra coisa também, excelência, é de que os atos também, todos os vereadores deveriam de receber, independente de votação favorável ou contrário, deveriam ter recebido uma cópia também do relatório apresentado pela CPI, e também, como a Vossa Excelência pediu, teve o zelo de pedir um parecer jurídico, nós deveríamos também ter recebido antes da sessão, porque eu não tenho conhecimento. E o único vereador que tinha uma cópia do relatório era eu, com exceção do vereador Ângelo, que o assessor dele foi pedir para mim, era 5 horas da tarde, uma cópia do processo da CPI. Então, como é praticado normalmente de qualquer processo que vai para essa casa, uma cópia para todos os vereadores, eu acho que também deveria ter entregue para todos os vereadores, inclusive o parecer, que até agora ninguém sabe o que foi que o nosso procurador se manifestou-se quanto ao relatório. Só um minuto, vereador. Vereador Wilson, primeiro eu quero dizer para Vossa Excelência que eu mostrei o vídeo. Você não tem que dizer para eu mostrar isso ou aquilo que prove a inocência de alguém ou a culpa de alguém. Eu simplesmente mostrei um vídeo que foi compartilhado no seu meio de comunicação. Não existe outro. Não sou eu que o coloco. Estou falando o que ele colocou. E que foi, inclusive, pedido a ele, né, para retirar, já que queria, até porque o que ele falou e o que consta nesse vídeo não é a realidade dos fatos. Então, primeiramente isso. Não sou eu que tenho que ir lá. Não, eu compartilhei apenas um vídeo, não foi nem eu que compartilhei, pedi para que compartilhasse no meu Face um vídeo que o próprio vereador Fernando colocou. Quanto à questão dos relatórios, todos estão conscientes que desde segunda-feira os relatórios estão na casa, certo, Morgana? Estão prontos e todos os vereadores, graças a Deus, todos os vereadores têm acesso a toda e qualquer documentação, nunca foi travado nenhum tipo de documentação. Nesse mandato, tenho consciência que não. Então, na realidade, não adianta a gente, né, colocar, da mesma forma que o parecer jurídico também, que também eu vou passar a fazer a leitura do parecer jurídico. Só a conclusão, exatamente. Assim sendo, evidentemente que a atuação dessa Casa Legislativa deve ser indissociável dos princípios que regem a administração pública inculpidos no artigo 37 da Constituição Federal, neste caso, o da transparência e da publicidade dos atos praticados. É conferida às comissões parlamentares de inquérito os poderes investigatórios próprios das autoridades judiciais, nos termos do artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal, e, em consequência, as comissões estão sujeitas ao estabelecido no inciso 9º do artigo 93 da Lei Máxima, onde afirma que todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos. Ora, isto quer dizer que as sessões e informações das comissões parlamentares devem ser públicas, salvo disposição em contrário que justifique o segredo. Nesse sentido, o artigo 22º, parágrafo 1º da Constituição Federal revela que nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social. Dito isso, é considerável que, no caso, sob análise inexistente, comando determinado do sigilo dos trabalhos, a hipótese de divulgação prematura da informação, seja ela na fase investigativa ou na ocasião da conclusão, não tem o condão de prejudicar ou macular os trabalhos desenvolvidos pela comissão parlamentar de inquérito, ante a explícita e indissociável publicidade que lhe é conferida. Antes do exposto, deve seguir o relatório para deliberação em plenário e a consequente votação.
Vereador. Tem uma questão de ordem que tem preferência, que é o seguinte: quando ultrapassa o horário de votação e Vossa Excelência solicitou a continuidade, esta continuidade ela tem que ser tão somente para deliberar. Eu acho que estender a discussão, acho que Vossa Excelência estaria infringindo o regimento nesse aspecto. Senhora Presidente, na verdade a questão de ordem foi antes do horário regimental, a questão de obstrução de provas que deve ser... Vereador Douglas, você colocou um outro requerimento? É isso? Então eu vou colocar o outro requerimento em votação. O parecer jurídico, vou contextualizar, senhora Presidente. O parecer jurídico ele foi apenas no tocante à publicidade antecipada, na tribuna da sessão. Todos os outros pareceres jurídicos que nós solicitamos foi derrubado pela maioria dessa casa. Exatamente. Certo? Mas para ficar claro que o parecer jurídico foi apenas de um ponto. De outros todos, não houve parecer jurídico. Mas, enfim, a obstrução de provas, o requerimento sobre obstrução de provas é pelo seguinte: no dia 7 de abril de 2005 foi encaminhada à Comissão Parlamentar de Inquérito um requerimento do vereador Fernando Duarte, e aí, com todo o respeito que eu tenho ao vereador José Braz, não entendo que tenha sido respeitado o contraditório e ampla defesa, uma vez que desse requerimento sequer houve resposta da comissão processante. Não houve. Então, uma vez não respeitado um requerimento, sequer uma resposta, foi dito aqui que, por unanimidade na comissão, foi negado a quebra do sigilo telefônico. Isso não existiu. Não existiu uma vez que há um requerimento sem uma resposta da comissão. Antes exposto, vereadora presidente, eu faço um requerimento para anulação dos atos após a ausência da análise desse requerimento por obstrução de provas. Requerimento em votação. Favoráveis à anulação das provas. Requerimento do vereador Douglas permaneça como estão, os contrários se manifestem. Reprovado pelos vereadores José Braz, vereador João Domingos Zimmer, vereador Maneca, vereador André, vereador Ney, vereador Ângelo, vereadoras Magali e vereadora Salete. O relatório está em votação. Questão de ordem, senhora presidente, eu gostaria que Vossa Excelência enumerasse os aptos a participar da votação, os vereadores aptos a participar da votação. Todos os vereadores são aptos, vereador. Então, questão de ordem. Todos os vereadores estão aptos a votar no processo. Então, mais uma vez, questão de ordem, pelo que preconiza o artigo 77 do Regimento Interno, onde diz que o vereador que tiver interesse pessoal na proposição não poderá votar, sob pena de nulidade da votação, se o seu voto for decidido. Dessa forma, a gente argui aqui a ausência do vereador Ney na votação, senhora presidente. Requerimento solicitando a invalidade do voto do vereador Ney Cláudio da Cunha, solicitado pelo vereador Douglas, está em votação. Os vereadores favoráveis ao requerimento, que o vereador Ney Cláudio Cunha não vote, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Vereador, vereador, sem problema, vereador. Vereadores, eu vou colocar em votação, depois a gente sorri um pouquinho ou chora. Vereadores, o relatório da CPI, instaurada pela portaria 7/2015, está em votação. Os vereadores favoráveis ao relatório permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Os contrários ao relatório se manifestem. 7 votos. 7. A favor. Com os votos favoráveis do vereador José Braz da Silveira, João Domingos Zimmer, Manuel, José de Andrade, André, Clementino da Silva, Ney Cláudio da Cunha, Ângelo, Magali e Salete, está aprovado o relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito.
Nós temos mais um projeto, coloque a apreciação do plenário, ou acho que podemos até deixar para... Coloque só em apreciação para votação amanhã. É só um projeto de resolução e alguns requerimentos. Só queria fazer uma proposta, presidente, que em razão da audiência pública que haverá na Assembleia Legislativa amanhã, às 19h30, cuja audiência pública realizada nesta casa na quinta-feira, encaminhou no sentido de que a gente se fizesse presente lá, eu gostaria de propor que a sessão de amanhã fosse às 17 horas. Gostaria que Vossa Excelência consultasse o plenário sobre a possibilidade de fazermos a sessão da manhã às 17 horas. Coloco em apreciação do plenário a realização da sessão amanhã às 17 horas, antecipação da mesma para viabilizar a participação de todo o Legislativo na audiência pública na Alesc, que é realmente do interesse de toda a população biguaçuense. Então, aprovada a sessão amanhã às 17 horas. Requerimentos a serem lidos, matérias a serem deliberadas na sessão de amanhã. Projeto de resolução número 16 de 2015. Requerimentos número 47, 53, 54 e os lidos na sessão de hoje. Relembrando a Vossa Excelência, amanhã a nossa reunião às 16 horas com o projeto, com o pessoal da CEPLAN, sobre o projeto HBB. Também amanhã às 17 horas. Amanhã às 16 horas. A nossa sessão às 17, perdão. Não havendo mais matérias a serem deliberadas, agradeço a participação de todos e declaro encerrada a presente sessão.